Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una eu vou falar um pouco sobre a realidade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que fala sobre a realidade é a própria verdade, que é a essência da própria unidade, entende? Ou seja, a realidade ela é expressada dentro da consciência humana, na mente humana, através justamente provinda da própria essência, que passa pelo subconsciente transcendente, ou seja, o subconsciente coletivo, passando pelo subconsciente pessoal, passando também pelas esferas ectopsíquicas e endopsíquicas, e chegando à própria consciência objetiva. Esse é o caminho da própria expressão da verdade, provinda da essência até a própria consciência objetiva humana. Esse caminho tanto é de descida quanto é de subida, ou seja, a consciência objetiva humana alcança a própria verdade, passando justamente pelas esferas endopsíquicas e ectopsíquicas, passando pelo subconsciente pessoal, onde há um diálogo entre o próprio ego e a sua ignorância, que através da dedução lógica chega, ou seja, através do próprio processo lógico, que é a própria verdade, ou seja, a lógica como processo é a própria verdade, entende? Que é o processo de alcance da verdade. Enfim, passando pelo subconsciente pessoal, a própria mente humana adentra ao subconsciente transcendente, ou seja, condizendo com o real, com a verdade, que chega à própria essência, entende? É um processo tanto de descida quanto de subida, sabe? Esse processo é mostrado, por exemplo, pela escada de Jacó, sabe? Tanto o processo evolutivo da alma, quanto o processo de descida das almas ascensionadas ao plano material, também como processo de compreensão da própria verdade, sabe? Então hoje eu gostaria de focar um pouco sobre o triângulo da providência e vou falar um pouco sobre o real lacaniano. Primeiramente sobre a providência. Vou ler diretamente do dicionário o significado. A providência, do latim providentia, que vem justamente do grego pronomia, ele é a ação pela qual Deus conserva e governa o mundo que criou, dirigindo todos os seres ao fim que se propôs. Ou seja, é o próprio governo una do Pai, a essência, a verdade, dentro de todo ser humano, entende? Da consciência objetiva humana. É o próprio Deus, a providência, e a disposição antecipada de meios apropriados para se conseguir um fim, evitar um mal ou remediar uma necessidade. Pensando nesse conceito universalmente, o conceito de providência, a gente chega à compreensão do próprio karma humano, sabe? E aí a gente chega ao triângulo da providência. O triângulo da providência é um símbolo muito antigo na humanidade, sabe? Por exemplo, desde a mitologia egípcia, onde Horus arranca o seu olho esquerdo, justamente mostrando a perda da razão, a perda da compreensão da razão, sabe? Porque o olho esquerdo simboliza justamente isso. No triângulo da providência é também o próprio triângulo superior, sabe? O Keter, ou seja, a essência, a sabedoria e a própria razão, que limita a sabedoria, sabe? Ou seja, tanto a essência, ela liga, é o ponto de ligação e a neutralização do binário sabedoria e razão, quanto a providência é a neutralização do binário natureza e humanidade, sabe? Porque o que limita a ação humana é a própria natureza, sabe? Que é regida pela própria providência, ou seja, o governo una do Pai, sabe? Esse governo una do Pai, a verdade, é a própria compreensão do karma humano, sabe? Se a humanidade faz algo com a natureza, sem ter o apoio da providência, esse karma é cobrado pela humanidade através da própria natureza. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus é uma boa expressão disso. Provindo da natureza, ele é uma expressão do próprio karma humano.
E assim sempre vai ser. A humanidade, enquanto perpetuar a destruição da natureza, enquanto não tiver o apoio do governo Una, do Pai, da Providência, ela vive a sua queda, e é diariamente, sabe? Por ser ímpia, por negar o próprio governo Una do Pai, por negar a própria verdade, a realidade, entende? Ou seja, viver uma ilusão que gera uma destruição através da dedução lógica, sabe? E eu vou ler aqui, alguns escritos antigos meus falam muito bem sobre isso. Deus, Elohim, um que todos somos, como todo harmonioso, andrógeno, onisciente, bem-aventurado, com total capacidade de ação, manifestando-se ativa e passivamente. Manifestando-se ativa através da essência e passivamente através da natureza que concebe a própria essência, entende? Isso que simboliza o ponto dentro da bola, sabe? Justamente o símbolo do sol, da energia, entende? É a compreensão de que a essência ela a parte ativa, enquanto a natureza a concebe, a própria essência, entende? O homem e Deus é a natureza e a própria essência, sabe? A manifestação da mesma. O homem universal, ou seja, a humanidade, vivendo uma vida de uma entidade coletiva, possuindo uma vontade própria, sempre de acordo com a lei da individualização. Lei da individualização por exemplo, um conjunto de órgãos forma o conjunto de órgãos que vivem uma vida individual forma um conjunto de células que vivem uma vida individual formam um conjunto de formam órgãos. Esse conjunto de órgãos formam o próprio corpo humano. E um conjunto de corpos humanos formam a sociedade humana, um conjunto, enfim, sabe? Desde o micro até o macro, sabe? Essa é a lei da individualização que eu falo aqui nesse texto. Mas sempre formando uma só humanidade, como único organismo formado por células que se chamam homens e mulheres. A natureza, como uma totalidade composta de elementos individualizados, dinamizados pela lei da causa e efeito. É justamente isso. É a compreensão de que a natureza cobra o karma humano. E isso é constituído diariamente. A única forma da humanidade viver a eternidade junto com a própria natureza é vivendo em una com a própria providência, ou seja, com o governo una do Pai, sabe? Com a própria verdade. E aí a gente chega, ou seja, a verdade é tudo aquilo que é provindo da própria providência, a própria essência, entende? Essa é a própria realidade, é a verdade, entende? E aqui, depois de mostrar a minha posição, eu gostaria de explicar a posição da qual eu diverjo, que é o real lacaniano. O real lacaniano, primeiramente, deve-se entender a realidade para Lacan. A realidade para Lacan é a linha entre o simbólico e o imaginário, entende? Essa linha entre o simbólico e o imaginário é como se expressa a realidade na consciência objetiva humana, entende? Para Lacan. Ou seja, um conjunto de símbolos provindo do imaginário humano que forma na consciência objetiva humana a própria expressão da realidade, entende? O que é a realidade para o homem em si, que não necessariamente é a realidade fora da própria compreensão da consciência objetiva humana, entende? Ou seja, ele abrange todas as ilusões humanas, provinda de símbolos e de imagens e do imaginário humano, que forma justamente a realidade, entende? Lacan não entende que a própria verdade expressa-se na consciência objetiva humana, até mesmo quando a consciência objetiva humana não tem consciência de que essa verdade está sendo expressada dentro da própria consciência objetiva humana, entende? O que é o real lacaniano, então? Para falar um pouco mais sobre isso, eu achei um exemplo perfeito. Eu estava ouvindo uma aula de Zizek sobre isso, sobre o real lacaniano, e ele fala um exemplo muito bom, que é do filme O Máscara. E é engraçado, porque ultimamente eu li o Máscara, o volume 1 do Máscara,
a revistinha em si, em quadrinhos que deu origem ao filme, do Pipoca Nanquim, ótima revista, muito bom ler o Máscara, deu vários pensamentos filosóficos para mim interessantes. E a melhor forma de expressar o que é esse real lacaniano é justamente o aspecto da máscara em si, entende? O real lacaniano não é a pessoa que está que veste a máscara, não é aquilo que está dentro da máscara, mas o que é aquilo que a máscara faz com que o que está dentro dela se expressa, sabe? Ou seja, quando o máscara pensa em eu posso fazer qualquer coisa, sabe? Quando ele está usando a máscara, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. E esse poder fazer qualquer coisa expressa a mais pura forma da própria consciência objetiva, entende? Logo, é o real daquela consciência, sabe? É essa a expressão do real lacaniano, sabe? É a melhor forma que eu encontrei para expressar o que é esse real lacaniano. Mas o que é essa expressão realmente do aspecto da máscara humana? A gente vê hoje em dia na internet, no imagético virtual das pessoas, uma expressão disso, sabe? Mas como estrutura da mente, o que é esse real lacaniano, sabe? É justamente o choque entre a consciência objetiva quando se adentra ao subconsciente pessoal, entende? Seja através da expressão ilusória desse consciente pessoal, ou seja, do simbólico e do imaginário que gera uma ilusão, para que você, ao fintar-se com essa ilusão, gere uma dedução lógica, logo iniciação, para a destruição dessa própria ilusão de acordo com a própria verdade, que é aquilo provindo da essência, entende? Ou seja, muitas vezes essa expressão e choque da consciência objetiva com o subconsciente pessoal gera justamente traumas, gera doenças como a própria esquizofrenia, que é justamente o rompimento com a própria realidade, o que gera justamente, por exemplo, o capitalismo é uma forma de esquizofrenia, entende? Ele gera o rompimento da consciência objetiva humana com a própria realidade, entende? Como, por exemplo, e outro exemplo é justamente o alcance dessa compreensão da consciência objetiva da verdade em si, o que leva ao subconsciente transcendente, sabe? Ao alcançar a verdade, através do embate entre o ego e o seu próprio subconsciente pessoal, ou seja, destruir as maias, as ilusões que são mostradas através desse subconsciente, se choca-se com a verdade. E isso gera transcendência, entende? Gera avanço de consciência. Avanço só não. Expansão de consciência. É como Jung, que aos 7 anos de idade senta-se numa pedra e se enxerga um só com a própria pedra. O avanço de consciência é justamente a compreensão da própria unidade que somos, sabe? E essa é a expressão da maior forma de transcendência. É compreender que todos nós somos um. E isso te leva à essência de uma forma mais pura ainda, sabe? É a una, sabe? Então hoje eu fico por aqui. Peço para que você se inscreva no canal, se realmente curtiu, curta o vídeo. A gente tem um Apoia-se, o Patreon logo embaixo e até mais.